Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. Tópico do vídeo é o quê? É um giveaway. Já há algum tempo que não faço um giveaway e por acaso este fim de semana proporcionou-se o quê? Eu andar para lá a fazer umas arrumaçõezitas. E antes de eu ter a loja criada na loja online, para quem não sabe, a minha loja online do Shopify é baseada ou baseia-se em dropshipping. Para quem não sabe o que é dropshipping, basicamente eu não faço estoque de produto nenhum, agilizo com várias plataformas e comerciantes que também têm lojas online ou não, parcerias, que depois o que é que me permite? Quase não participar ou ter uma participação muito irrisória no próprio negócio. Ou seja, eu tenho a mensalidade, neste momento já aumentei porque felizmente as coisas estão a correr, não é para ficar milionário, não é? Mas está a dar algum dinheiro, a verdade seja dita. Eu criei a loja, já vos disse, não foi com o intuito de fazer dinheiro, mas sim de divulgar produtos que eu ia comprando e utilizando, e nesse sentido, como já teria o feedback ou a experiência do próprio produto, que é que aquilo podia conferir ou não, e eu ia colocando na loja de Shopify. Entretanto, as coisas começaram eu vou dizer, a escalar, e eu fui colocando cada vez mais produtos, uns de marca, outros não são de marca, uns viram da China, outros viram da Europa. Pá, isto é como tudo. Pá, não há aqui segredos, nem eu ando aqui a esconder nada, é a realidade dos factos. Eu nunca ocultei de onde é que as coisas vinham ou de como as coisas se procediam, ok? Tem os produtos têm um transporte, tem um encargo de transporte, pode ter um encargo de desalfandegamento ou não, mediante o valor do produto. Acima de 150 euros, todos os produtos são taxados a 23%, mais as custas de desalfandegamento do próprio produto, da empresa que o faz, por norma será o CTT, ou poderá ser outra empresa qualquer, desde DHL, Seurs, whatever. Isto para vos dizer o quê? Que de início eu não trabalharia assim, trabalharia de uma forma que para mim acabou por ser ou era mais rudimentar e englobava eu ter uma disponibilidade de dinheiro maior do que a que tenho que dispor agora. Porque, por exemplo, eu fazia stock dos produtos que teria na loja e quando recebia uma encomenda era eu próprio que fazia a expedição do mesmo. Nem era eu, pedia à minha esposa, eu arranjava o envelope, colocava a morada, arranjava tudo direitinho, e a minha esposa, por acaso, como trabalha relativamente perto dos correios, fazia-me o favor de tratar do envio no CTT. Ou seja, isto de início
que pá, seriam volumes de encomendas pequenas, eu trataria assim da situação. A partir do momento que o volume de encomendas começou a ser maior, eu comecei a denotar o quê? Ou começava a ter um estoque maior de produto e acabaria por ter duas despesas: a despesa de eu encomendar o produto e o transporte de vir o produto para a minha casa, mais a despesa a posterior de eu enviar o produto para a casa do próprio cliente, ok? Isto a nível nacional terá a sua relevância. O pior foi quando isto começou a ter dimensão internacional. Começou a ter uma certa dimensão, porque comecei inclusive a ter encomendas para os Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Suécia, França, Reino Unido, Irlanda, Itália, e fora acho que tinha para Portugal, não é? Claro que isto depois, a nível de logística, não faria muito sentido ser eu a enviar as coisas para os clientes. Então, comecei a arranjar protocolos, se isto se pode chamar protocolos, com os ditos fornecedores e as ditas plataformas de venda online, não é? Onde comecei a fazer o dito dropshipping. Tipo, eu recebo uma encomenda, reencaminho diretamente para o fornecedor e as coisas nem passam por mim. O fornecedor, eu só tenho que ter o cuidado de quando estou a fazer a encomenda, que muitas das vezes o próprio Shopify, agora com esta nova atualização, faz logo corresponder o fornecedor ao pedido de encomenda e preenche tudo automático e faz logo o pedido automaticamente para o respectivo fornecedor. Eu não tenho que intervir em nada. A única coisa que eu intervenho é se eu vir que determinada encomenda está a ser mais demorada a ser despachada pelo próprio fornecedor. E aí eu entro em contacto com o fornecedor a perceber o que é que se passa, se existe algum atraso, se existe estoque, qual será o problema. Para quê? Para que com isto eu também possa dar uma resposta ao cliente a dizer: passa-se isto ou isto, o fornecedor não consegue corresponder às datas expectáveis, vai demorar mais X tempo, ou então foi algum descuido do próprio fornecedor, porque ou está a ter muitas encomendas e não está a conseguir dar vazão. Acontece, por exemplo, em alturas do ano, como é o Natal, como é as festividades no geral, é muito complicado cumprir prazos, por exemplo, porque existe um grande requisito tanto das empresas transportadoras como das próprias lojas. Ou seja, existe muita encomenda. Por exemplo, agora vai chegar o dia da mãe. Isto vai ser encomendas até dar com pau, porque o pessoal lembra-se de fazer tudo compras online. Isto foi também um bocadinho o que originou a pandemia. Foi as respectivas vendas online cresceram assim. Foi um fenómeno muito grande, que eu inclusive aderi muito ou fiz muitas compras online, porque uma pessoa tanto confinada começa a fazer as compras online, compras de roupa, compras de comida, compras de tudo no geral, menos determinadas coisas que a gente tem que fazer mesmo presencialmente, não é? As respectivas manutenções aos veículos, isso tinha que ser presencialmente, mas mandar vir uma pecita ou isso, uma pessoa já nem ia às lojas físicas. Também daí a muitas lojas mais pequenas terem dado badagaio, não é? Porque simplesmente não tiveram capacidade de se adaptar à pandemia e de se informatizarem e de se automatizarem online, ok? Eu, durante o tempo da pandemia, estudei um bocado sobre este assunto,
resolvi tentar, como eu já tinha tido outras empresas, mas sempre na base da situação presencial, não é? Ou seja, loja, embora não fosse eu que estivesse na loja, mas seria eu que fazia. 90% dos negócios e dos clientes eram todos angariados por mim e feitos os negócios por mim. Depois eu delegaria as encomendas e que tratassem das encomendas e dos respectivos envios. Neste momento, com esta situação, opá, muito mais facilitada, pago esta mensalidade neste momento que já é 30 e tal euros por mês. Só cedi esta mensalidade porque realmente o negócio está a ter a sua, vou-lhe chamar rentabilidade, mas no sentido de não estar a dar prejuízo. Dá para pagar a cota mensal e dá para ter um pequeno lucro que me permite o quê? Investir mais um bocadinho na loja, ir investindo mais na loja. Não é para proveito próprio, pá, também vou tendo o meu proveito próprio, porque vou ter contacto com fornecedores. E como aconteceu com os capacetes, os HJCI 90, pá, tive a possibilidade de um dos fornecedores ter a abertura de me enviar o respectivo capacete para eu testar a longo prazo. Para já ainda não se tem proporcionado, eu fiz as reviews que tinha feito na altura, fiz o unboxing, mas neste momento também ainda está aquele tempo, 1º de Abril, esquisito. Está uma semana muito quente, depois está outra semana frio e chuva, ou seja, ainda não deu para andar com o capacete a 100%. O capacete para a minha esposa, se calhar não é, ou não vai ser, ou não vai ter grande utilidade. Porquê? Porque ela queixou-se já da cervical por 2 vezes quando andou com o capacete. Ou seja, ela, a nível de ser modular, disse que, pá, nesse sentido o capacete é bom, mas só que está habituado a um capacete quase de competição, que pesa 1300, 1,3 kg. Ou seja, para um capacete modular que pesa quase 1,6 kg, estas, eu vou lhe dizer, quase 300 gramas faz toda a diferença, 300 mais. E inclusive eu decidi gastar cerca de 50 euros nos interiores novos para o capacete dela, que é um NXR 1100, salvo erro. E ela gosta bastante do capacete, apesar de dizer que se sente um bocado claustrofóbica, opá, e eu resolvi até renovar o capacete nesse sentido. Se eu vir que ela realmente não tem, o capacete está novo, foi utilizado 2 ou 3 vezes, o capacete está novo. Se vir que ela não realmente prefere o Shoei ou a HJC, opá, irei ter que arranjar uma solução para ele, vender, fazer ou dar, ou fazer um giveaway, como eu estou a fazer hoje. Hoje, nesse sentido das arrumações, pá, isto também foi para vos contextualizar um bocadinho, que eu agora não faço stock. Vocês, caso façam uma encomenda, a encomenda nunca partirá de mim, partirá sempre do próprio fornecedor, ok? Tenham isso em atenção. E a demora ou menos demora dependerá também sempre do fornecedor e do tempo que vocês façam um pagamento e que eu tenha a confirmação dos pagamentos e tudo mais. Ok? Entretanto, eu andei lá a fazer as arrumações e o que é que eu encontrei? Encontrei um Shinalock. Shinalock ainda embaladinho, pá, é cor laranja ou vermelho, ou como vocês lhe quiserem apelidar. Se vocês quiserem ir ver aí os vídeos atrás, eu tenho uma série de vídeos sobre Shinalock, desde reviews, desde andar com ele, pá, nunca tive problemas com o Shinalock, e sempre tive uma confiança muito grande com o Shinalock. Mudei para o Quadlock quando me apareceu um fornecedor que eu ainda tenho,
que me fornece os quadlocks a um preço, não vou dizer quase ao preço do Shinalock, porque não é, mas um preço bastante competitivo comparativamente ao que se vende quadlock online ou mesmo na quadlock ou mesmo em lojas presenciais. É uma diferença muito grande, são descontos de quase 50%, 40%, é assim uma coisa mesmo abismal. Caso vocês tenham dúvidas, ide ao site do Turtle Moto, Shopify, Turtle Moto Store, e tem lá os quadlocks a quase a metade do preço, inclusive quadlock Pro e o damper, o anti-vibrações, tem tudo lá. E também inclusive tem o Shinalock. O Shinalock também vende lá barato, relativamente barato. Claro que vocês, é como eu vos digo, faço aqui publicidade à loja, mas vocês só compram na loja se quiserem. Epá, é aquilo que eu digo, eu não vos obrigo. Eu sei que vendo, por exemplo, Shinalock mais caro que, por exemplo, num AliExpress. Epá, é a realidade, vendo. Epá, mas tem que ser assim, porque se eu for vendê-lo ao mesmo preço que o compro, o que é que eu ando a fazer? Encher chouriços, não é? Eu tenho o site e tenho o trabalho de pesquisar os produtos, testar os produtos, não é? Ao menos para isso, tudo isso é tempo que eu perco e é uma mais-valia que vocês têm quando eu testo os produtos. É isso que eu acho. Nesse sentido, achei lá este Shinalock, pá, eu tenho tido um feedback bastante positivo do canal. O que me está a dar cada vez mais motivação a fazer coisas diferentes, principalmente isso, filmagens diferentes, coisas diferentes, tópicos diferentes, panoramas diferentes. Sinto-me motivado para fazer esse tipo de situações. As críticas que vou tendo ajudam-me a tentar também melhorar na parte do discurso. Pá, eu não nego, tenho algumas lacunas grandes na parte do discurso, para tentar fazer um discurso mais fluido, mas isso, pá, não dá direito a ninguém a fazer críticas destrutivas e depreciativas, ok? Entendam isso. Eu percebo quando uma pessoa faz uma crítica para tentar ajudar, e outros quando fazem críticas mesmo para tentar rebaixar e denegrir alguém, ok? Caso eu receba isso, essas críticas, esse tipo de críticas depreciativas e negativas, pá, as pessoas são automaticamente bloqueadas, ou caso se lembrem de fazer vídeo, eu respondo na mesma moeda, eu não dou a outra face, meus amigos, isso comigo não funciona. Ok, eu não sou o Nosso Senhor Jesus Cristo, nem sou Deus para dar a outra fase, nem para perdoar ninguém. Eu respondo na mesma moeda, ok? Só para vocês ficarem à vontade nesse sentido. Já sabem o que é que vos pode esperar. Por isso, já não estou aqui a desviar do tópico. Vou fazer o giveaway deste Shinalock que eu encontrei ainda embaladinho, novo, vou-lhe dizer 0 km lá em casa, no tempo em que eu fazia stock. E como não faço uso, nem ainda tenho um Shinalock que estou a pensar colocá-lo na minha Kawasaki, na Versys, até o vermelho, porque até coincido com a própria moto. Estou com ideias de o colocar na Kawasaki, um que eu já tinha uso em tempos, vocês se bem se lembram aqui, antes de ter o quadlock. Por isso, mais uma vez, para vocês se candidatarem a este giveaway, têm que ser subscritores, fazer um comentário neste vídeo, aderirem ou seguirem o Turtle nas outras redes sociais, nomeadamente no Instagram, Facebook e TikTok, ok? Que eu faço porque eu vou conferir, eu faço o giveaway mediante os comentários, ok? E
irei verificar a posterior a quem saiu se realmente está inscrito ou se é seguidor destas plataformas sociais. Caso não seja seguidor, eu deixo sempre, eu pelo menos nos meus giveaways faço sempre, ou deixo sempre vencedores de reserva, na eventualidade, por exemplo, até de o próprio vencedor não responder, não enviar e-mail, não ver o e-mail, não ver, uma data de situações que pode acontecer. Eu já me aconteceu, em vez de dar ao primeiro classificado ou quem ganhou, ter que dar ao segundo, porque o primeiro eu fiz por todas as possibilidades de entregar o prémio ao verdadeiro vencedor, mas o mesmo não respondeu, não retribuiu os meus apelos nem as minhas mensagens. Por isso eu resolvi atribuir ao segundo classificado. Outra coisa, muitas pessoas ou outros motoblogs fazem um giveaway mediante o tempo, mediante determinado tempo, ou seja, uma semana, um mês, seja o que for. E eu vou fazer um giveaway quando tiver no mínimo 50 comentários neste vídeo, ok? O giveaway sairá quando eu tiver 50 comentários neste vídeo, no mínimo 50 comentários, ok? Quando tiver 50 comentários, vocês preparem-se, porque eu vou fazer o giveaway. Por isso, nesse sentido, podem comentar aí da forma que vocês quiserem. Já vos disse que têm que ser subscritores, caso contrário não se habilitam. Não vos adianta pôr mais que um comentário, porque o próprio software de procura não vai rentabilizar na pesquisa comentários mais que um comentário do mesmo subscritor, ok? Por isso não tentem estratagemas, façam as coisas, partilhem o vídeo, que também ajuda, de certa forma, quem divulgar mais o vídeo, quem divulgar mais as redes sociais, ajuda à própria seleção do software que eu vou utilizar. Por isso, é uma coisa singela, uma coisa simples, mas está a começar a chegar a altura da gente começar a planear os passeios e as viagens, e nesse sentido, por acaso, o Sinalock ou o Quadlock sempre foi algo que deu muito jeito, porque eu tenho um telemóvel de reserva, que é esse que eu utilizo como GPS, e planeio as minhas viagens através desse telemóvel. Através desse telemóvel eu consigo colocá-lo aqui e guiar-me por ele, através de sistemas GPS ou através de qualquer aplicativo, ok? Ainda tem a vantagem do telemóvel vocês poderem emparelhá-lo com o vosso, a internet, com o vosso próprio telemóvel, os dados a estar a fazer de Wi-Fi, e estarem a ver as coisas em tempo real, ok? Por isso, não é nada de extravagante. Eu já fiz este giveaway no passado, já tive giveaways melhores, no caso da câmara da Acaso. Neste momento não tenho câmaras da Acaso para fazer giveaway, ok? É um Sinalock que também terá a sua utilidade e é pouquinho, mas é de coração e é de bom grado. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, façam like, subscrevam e sigam aí para próximos vídeos. Tchauzinho!